Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Tiago, o irmão de Jesus. Ele é uma figura, assim, central e, ao mesmo tempo, super complexa do cristianismo primitivo. Foi tipo a rocha que segurou a igreja bem no comecinho, mas, ao mesmo tempo, foi fonte de uma baita controvérsia. E é exatamente essa tensão que a gente vai explorar. Como pode a mesma pessoa ser o pilar que uniu todo mundo no momento mais crítico e, logo depois, a causa de conflitos que abalaram a coragem de um Pedro e a liberdade de um Paulo? É uma dualidade que, nossa, merece uma olhada mais de perto. Então, para começar a entender quem era Tiago, a gente precisa falar sobre o que não sabemos dele. Existe um mistério, um silêncio nos registros que, por si só, já diz muita coisa. Pensa só nisso aqui. A gente sabe o que quase todos os apóstolos importantes faziam da vida. Pedro, André, João, pescadores. Mateus, coletor de impostos. Paulo, fabricante de tendas. Mas e o Tiago? Nada. Zero. Um silêncio absoluto. E esse silêncio não parece ser um acidente da história, sabe? Parece que foi de propósito. É que a identidade dele não vinha de um trabalho, de uma profissão. Vinha da devoção dele. Ele era conhecido como Tiago o Justo. A autoridade que ele tinha era puramente moral, conquistada por uma vida de retidão e oração. Diz a tradição que ele orava tanto, mas tanto, de joelhos, que eles ficaram calejados que nem os de um camelo. A identidade dele era o chamado espiritual, e ponto. E foi essa autoridade moral toda que o colocou bem no centro do maior conflito da igreja primitiva. Um momento em que tudo, mas tudo mesmo, podia ter ido por água abaixo. E aqui que a gente vê o auge da liderança dele. O debate era uma bomba relógio. Os novos convertidos, que não eram judeus, precisavam seguir as leis judaicas para serem salvos. A igreja estava ali, prestes a se rachar no meio. É nesse momento que o Tiago se levanta. Ele não impõe nada, mas propõe um caminho de sabedoria. A salvação é pela fé, sim, mas em nome do amor e da unidade, os não-judeus deveriam respeitar algumas sensibilidades culturais. Foi uma solução simplesmente genial. O que o Tiago fez ali estabeleceu um princípio que ecoa até hoje, sabe? Ele basicamente salvou a igreja ao defender que era possível ter unidade sem exigir que todo mundo fosse igual, que tivesse a mesma cultura, um equilíbrio perfeito entre verdade e tolerância. Mas é aqui a história fica fascinante. A mesmíssima força que fez dele um conciliador incrível, essa raiz profunda na cultura judaica, acabou se tornando a sua maior fraqueza. Depois daquele momento de glória, em Atos 15, a coisa muda de figura. A gente vê dois incidentes bem críticos. Primeiro, lá em Antioquia, onde a influência do Tiago leva Pedro a um ato de hipocrisia. E depois, em Jerusalém, quando um conselho bem intencionado de Tiago acaba levando Paulo direto para a prisão. Para a gente entender o que motivava o Tiago, a gente precisa conhecer um conceito, o amor natural. Sabe aquela lealdade instintiva, poderosa que a gente sente pela nossa gente, nossa cultura? É uma força boa, claro, mas que, se não vigiada, pode criar uns pontos cegos bem perigosos. E as consequências foram sérias. Em Antioquia, a pressão que veio do grupo do Tiago fez o próprio Pedro, o apóstolo principal, agir com hipocrisia. Já em Jerusalém, aquele plano do Tiago para acalmar os ânimos, movido por esse zelo cultural, foi o estopim que levou à prisão do apóstolo Paulo, mudando completamente o rumo da vida dele. Isso pode até parecer uma tragédia, mas é o que nos leva a descobrir o verdadeiro e mais profundo legado de Tiago. Talvez o maior dom dele não fosse a política da igreja, mas algo muito mais íntimo, um entendimento profundo da alma humana. Tiago era um verdadeiro anatomista da alma. Ele não olhava só para as ações, para o que as pessoas faziam por fora. Ele dissecava o processo interno. Ele mapeou, com uma precisão quase de cirurgião, como um simples desejo se transforma num ato que pode definir um destino. E ele era único nisso. Fica muito claro quando a gente compara com o gente. Enquanto Pedro focava no fundamento da fé, Paulo na doutrina, João no amor divino, o foco do Tiago era outro, o campo de batalha interno da alma. A preocupação dele era como a fé sobrevive aos testes do dia a dia. E aqui está essa anatomia dele em ação. Nenhum outro autor bíblico descreveu o mecanismo do pecado com tanta clareza. Primeiro, vem a atração, quando um desejo captura a mente. Se a mente alimenta esse desejo, ele é concebido. Quando a vontade decide agir, o pecado nasce. E o resultado final, segundo Tiago, é a morte espiritual.
É um diagnóstico preciso e universal. Então, o que a gente tira dessa figura tão complexa? A vida dele, no fim das contas, nos oferece uma lição poderosa e atemporal sobre liderança e, sobre a natureza humana. Essa citação resume perfeitamente o paradoxo de Tiago, o herói que uniu todo mundo e, ao mesmo tempo, aquele cuja sombra cultural, seu ponto cego, criou problemas enormes para os outros grandes líderes. E a grande lição é essa. A maior força do Tiago era a sua conexão profunda com a cultura dele, que deu a ele sabedoria para unir a igreja. Mas essa mesma força, levada ao extremo, virou seu maior ponto cego. Isso nos mostra que até as nossas melhores qualidades podem ter um lado sombrio. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se um homem como Tiago, justo, pôde ser influenciado por esse amor natural a ponto de cometer erros graves, quais são as lealdades culturais, políticas, sociais que podem estar criando pontos cegos hoje em dia sem que a gente nem perceba? A história dele é sem dúvida um convite para a gente fazer esse autoexame.